um podcast Companhia das Letras. Antes de começar o episódio de hoje, um aviso. A conversa que você vai ouvir toca em temas delicados, como trauma e abuso sexual. Se esse tipo de assunto for sensível para você, ou para quem mais esteja junto de você agora, talvez seja melhor deixar para ouvir este episódio em um outro momento. Hoje a Rádio Companhia junta duas vozes muito potentes e que à primeira vista podem parecer distantes. Uma vem da psicanálise, a outra da literatura e da poesia. Mas há algo que aproxima o estilo de Lacan, mais recente volume de ensaios de Christian Dunker, e Caminho para o Grito, livro de poemas de Jared Arraes. O modo como os dois enfrentam o trauma, e como tratam a linguagem como ferramenta, e também como obstáculo, para falar daquilo que fere. Christian Dunker é psicanalista e autor de diversos livros que ajudam a pensar o mal-estar contemporâneo. Em um estilo de Lacan que está saindo agora pelo azar, ele investiga os modos de dizer do psicanalista francês Jacques Lacan e mostra que o estilo, às vezes difícil e tortuoso, não é ornamento, mas parte essencial da transmissão da psicanálise. Jared Arraes é cordelista, poeta, ficcionista e fundadora do Clube de Escrita para Mulheres, e ministra diversas oficinas, como Escrevendo Trauma. Agora, com O Caminho para o Grito, saindo em agosto pela Alfaguara, ela escreve sobre violências que são difíceis de nomear e que, no entanto, urgem serem ditas. Seu livro é um chamado à fala, um poema possível depois do trauma. Ou seja, o episódio de hoje está bem intenso. Eu sou Stephanie Rock e essa é a Rádio Companhia, o podcast que respeita a sua inteligência e alimenta o seu amor pelos livros. Bem-vindos, Christian, Jared. É um prazer ter vocês dois aqui. Obrigada, tô muito feliz, estou muito chique. Tô muito célebre aqui hoje. Mas não mais do que eu, reencontrando a querida Jarid, com a qual a gente já andou no mesmo barco no Rio Negro, e conhecendo Stephanie, nossa adorável e hospitaleira. Né? Que isso, chique tô eu. Eu nem vou falar todo episódio eu falo isso, porque todo episódio eu falo isso, as pessoas vão achar engraçado. Mas esse episódio de hoje é ainda muito legal pra mim, porque eu adoro psicanálise. Adoro realmente psicanálise e amo literatura. Então acho que juntar as duas coisas nesse bate-papo de hoje me deixa muito animada, muito ansiosa pra poder ver o que esse bate-papo vai levar. Mas enfim, como aqui a gente sempre faz na Rádio Companhia, a gente apresenta vocês também através das suas leituras. Então eu queria perguntar primeiro para você, Jarid, qual foi o último livro que você leu, qual livro você está lendo no momento e qual você tem recomendado por aí? O último livro que eu li foi uma releitura, que é algo muito raro que eu faça, que foi A Palavra que Resta, do Stern Gardel. Eu decidi reler porque eu iniciei um clube de leitura focado em trauma. Palavra-chave desse podcast, clube de leitura. Clube de leitura. Um clube de leitura é Trauma e Literatura, do meu projeto Hub Górgona, que é um projeto todo voltado para falar sobre trauma na literatura, né? E aí A Palavra que Resta foi uma das leituras que a gente analisou, né? Toda a forma como ele trata do trauma. Uhum. E também a gente analisa muito o uso da palavra em como abordar isso, né? Tem tudo a ver com tudo que tá acontecendo aqui, né? E então foi uma releitura, eu reli para acompanhar todo mundo, né? E ficar bem fresco na cabeça. E agora eu tô fazendo a releitura de um livro que eu tô fazendo para montar um curso sobre trauma, que é Amada, da Toni Morrison. Foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida, escritos por mulheres negras. E então é um livro muito impactante, que traz muitos dos meus princípios, né? Alguns muito polêmicos, como o antinatalismo. Uhum. Eu acho que a Amada levanta essa discussão do antinatalismo. Então eu amo, tô relendo para montar. E um livro que eu sempre recomendo, que eu brinco, né? Que eu sempre tive dificuldade de escolher um livro, assim, meu favorito, um grande livro. Até que eu li Uma Vida Pequena. Puxado. É maravilhoso, eu gosto assim. Se não é pra sofrer, não quero. Eu sou fã de horror. Se não for pra sofrer e achar a coisa mais pesada do mundo, nem quero. Eu olho a classificação indicativa das coisas, é 16 pra cima, gente. Se for menos, eu não quero. Eu tenho só uma curiosidade, que eu sempre lembro disso quando alguém fala de classificação indicativa. A minha avó tem 95 anos, ela odeia assistir filme pra maiores de 18.
Ela tem 95, maior de 18 não dá, ela só acaba menos. Mas tudo bem. Puxado, uma vida pequena é puxado. E sobre a Toni Morrison, eu acho, aliás, que a gente podia aqui na Rádio Companhia fazer um episódio só sobre ela, porque simplesmente é inacreditável a obra dessa mulher. E você, Duncan? O último livro que você leu, o livro que você está lendo no momento e o que você tem recomendado por aí? E eu estou lendo no momento esse livro da Aline Bay chamado Uma Coleção de Pequenas Ausências, né? É uma delicada coleção de ausências. É uma delicada coleção de ausências, isso. Né? E o que você tá achando? É muito delicado. Quero ver quando chegar nas últimas 10 páginas. É um livro que vai ganhando você pela promessa, né? Vai adiando alguma coisa. E combina, portanto, com o título das ausências. Né, de significação ou de significação conclusiva ao longo do trajeto, né? O último livro que eu terminei de ler é um livro do Felipe Descolar, chamado Para Além da Natureza e da Cultura. É um antropólogo pós-estruturalista, né, que trabalhou com os ameríndios na fronteira com o Brasil e impacta muito meu pensamento e as coisas que eu tenho tentado trazer para a psicanálise a partir da antropologia, né? É um livro meio técnico, assim, grandão. E um livro que é incontornável para mim é o volume 7, né? Companhia das Letras. Das obras completas de Sigmund Freud, especificamente um ensaio do Freud sobre literatura, né? Sobre a Gradiva de Jansen, né? Chama Sonho e Delírio na Gradiva de Jansen. Foi um dos primeiros textos que eu li de psicanálise e é um trabalho sobre o amor. Né? Um trabalho sobre como a literatura e a transformação, né, que a literatura é capaz de captar e por forma de linguagem, ela é no fundo uma espécie de preversão da própria psicanálise. Né? Então me considero fazendo um paralelo, uma literatura alike. Muito, muito bom. E, aliás, você citando o Freud aqui, é interessante porque você mesmo fala de como é a escrita do Freud, se a gente comparar entre aspas, a do Lacan, porque a do Lacan é muito mais complexa, bem mais eu fiz análise lacaniana por alguns anos, e eu lembro que eu simplesmente me apaixonei pelo processo e fui atrás, aí eu desisti 5 minutos depois, porque eu não entendi nada do que estava acontecendo. E eu acho que eu lendo o seu livro, eu entendi um pouco. Por que você não entendeu? Exatamente. Então, acho que isso foi muito interessante. E você citando que o Freud tem também esse texto sobre literatura, o Freud também, em certo grau, um pouco literário. Enfim, vamos falar disso daqui a pouco, não nos adiantemos. Eu queria começar esse papo, porque eu estou muito animada mesmo, com você, Jarid. Seguinte, O Caminho para o Grito, que é esse livro, o seu último livro que vai ser lançado em agosto agora de 2025, ele tem sido apresentado como a sua obra mais pessoal, mais corajosa, enfim. E eu queria saber como foi o processo para você chegar nesse livro, um livro tão pessoal, como foi escrever sobre temas que são muito difíceis. Você pode contar um pouco sobre o que é o livro, porque também abarca abuso infantil, então eu queria saber um pouco de você, como foi realmente você escrever um livro que é sobre uma experiência tão traumática e própria. Então, é muito engraçado. Eu escrevi, semana passada, um texto para o blog da companhia, que ainda vai sair, sobre o processo criativo desse livro. E enquanto eu escrevia o texto, eu entendi por que eu entrei na crise depressiva que eu entrei no passado. Nunca tinha entendido o que é que tinha desencadeado tudo. Foi escrevendo. E aí eu fiquei ali em choque por um tempo, assimilando todas as coisas. Mas foi muito de algo que eu percebo que eu estava passando por um processo de... Sabe quando você tem uma infecção e aí você toma um antibiótico e rompe aquele negócio nojento e vai saindo tudo? Eu acho que eu estava vivendo aquilo. E coincidiu com esse processo no meu corpo. Eu tive uma mastite. Então, durante todos os meses em que eu estava muito deprimida, eu não saía do quarto, eu estava no escuro, literalmente, eu estava com essa infecção. Quando eu consegui me recuperar da crise depressiva, foi quando a infecção realmente se curou e ficou uma cicatriz e pronto. Mas esses meses foram... só conseguia fazer 2 coisas. Assistir filme de horror e escrever poesia. Em certo momento, eu percebi que os poemas que eu estava escrevendo eram todos sobre a minha experiência. Quando falo minha experiência, parece assim, que é tipo um laboratório que eu fiz, né? Mas...
Ai, gente, disclaimer, né? Eu faço muita piada com coisa pesada. Não tem importância. Mas né? como é minha própria vida, eu posso, né? À vontade. Sobre a minha experiência como vítima de pedofilia, né? Então, desde que eu me lembro, aos 3 anos, que é quando tem minha primeira lembrança, que foi uma lembrança meio desbloqueada, que eu não tinha e passei a ter depois de um tempo, até os 14, mais ou menos. Mas aí eu também tenho poemas que partem da elaboração disso depois. Como é você viver depois disso tudo, né? E até hoje, nesse lugar que eu tô, que é o melhor lugar que eu já estive na vida, né? Então eu acho que foi um processo criativo que eu não estava percebendo que eu estava sendo criativa. Mas foi a minha capacidade criativa que me levou, que me conduziu nesse período e tornou possível que eu saísse lá do outro lado. Porque eu realmente achei que ia ser assim, não, gente, já deu, vou fazer check-out da vida, não tem condição, né? Mas é quando eu percebi o teor dos poemas, aí eu, não, pera, deixa eu entender o que está acontecendo. Né? Até porque eu sou uma pessoa muito não analisada, não faço análise, mas sou uma pessoa muito terapeutizada e tenho uma boa capacidade de auto-percepção, auto-reflexão, né? E aí eu entendi o que estava acontecendo e quando eu entendi o que gerou, eu posso dar spoiler do texto, né? O que iniciou tudo foi porque 2 dos homens que foram meus abusadores, um passou a me seguir no Instagram e o outro mandou uma mensagem pra mim. Meu Deus. Tipo, na mesma semana. E uma das mensagens, Christian, foi no dia que a gente tava lá em Manaus. Ele tá morando em Manaus e ele me chamou pra tomar um tacacá com ele. Do céu. E eu não acredito, assim, eu fiquei incrédula como eles vieram falar comigo. Me seguir em público, sabe? Não tem medo, não tem, né? Então, mas eu nunca tinha associado que tinha sido isso, esse contato. Que tinha abalado tanto, que causou essa bola de neve. Mas foi ótimo, porque é ótimo ter criado coisas, criar a melhor coisa que existe. E criar a partir de tanta destruição é melhor ainda, sabe? Tem um dos poemas que eu falo que destruir é também criar. Então, eu percebo, escrever poemas sobre abuso é está constantemente destruindo coisas e criando a partir disso. É um clichê falar que a escrita cura, eu não acho que não chega a isso, mas eu acho que a escrita é uma excelente mediadora dos nossos processos de reflexão e de autonomia, sabe? De ter agência na vida. A escrita é uma boa mediadora, porque a gente sai do silêncio, mas falar parece muito pesado. Eu acho que na sociedade a gente trata a fala como uma coisa muito definitiva, que torna tudo muito real, então existe muito medo de falar. E eu acho que a escrita fica um pouco no meio do caminho. É você conseguir externalizar sem o peso da definitividade da fala. Então, eu acho que foi um processo importante, assim, e eu tô bem orgulhosa do que aconteceu. Foi difícil, foi um processo criativo. Tal qual a infecção sendo curada, sim. Foi bem fora da curva, mas viva a penicilina. Olha, Jared, claro que eu não posso te responder sem dizer, claro, eu sinto muito pelo que você passou. Obrigada. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom te ouvir, e eu acho que é muito bom para quem também tá ouvindo a gente, sobre essa percepção de realmente ressignificar e destruir e abordar esse trauma em algum grau de um jeito que te fez bem. Você tá aqui hoje conversando com a gente debaixo de uma luz bem forte, ao contrário de 1 ano e pouco atrás. Então, queria agradecer de novo. E eu acho que isso que você falou de fala, escrita, já deu um prato cheio pro que a gente vai discutir hoje, né? Acho que já foi o spoiler claro do que vai vir. Mas antes, eu também queria te perguntar, Christian, porque o seu livro, você é um grande psicanalista, né? Um dos maiores do Brasil. Enfim, aí a gente... É verdade, ué, o que eu posso... Eu acho que você é um dos poucos nomes que quando alguém pensa psicanálise, você vai ser um dos poucos que vai vir o primeiro de qualquer pessoa. Sim. Então, isso é incontornável. E você, além de psicanalista, você escreveu um livro pela Zahar, que acabou de sair, que é o Estilo de Lacan, que ele é bastante, vou dizer, específico, porque ele não é sobre uma coisa introdutória da psicanálise, não é geral, ela é específica sobre a forma de Lacan e o que se dá a partir disso. É o estilo dele. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, acho que dessas palavras de Lacan, da palavra escrita, como a Jared falou, e queria saber o que, na sua concepção, né, o que a escrita do Lacan diz sobre a função do estilo na psicanálise. Ou seja,
O que essa ideia do estilo do Lacan, que é mais difícil, que é um pouco mais... Eu não quero entrar nos termos que você mesmo coloca no livro, mas que é difícil pra caramba. O que você acha que esse estilo diz sobre o trabalho clínico do psicanalista? Para começar, uma observação sobre o grande psicanalista, né? E, de fato, desde que fiquei um pouco mais conhecido, minha filha, quando ela vai me dar uma bronca ou fazer uma crítica séria, ela diz: Christian Dunker, reputado psicanalista. Então, toda vez que alguém fala assim, grande psicanalista, eu já ouço aquela voz, né? Agora vem. A resposta, olha aí, a resposta. Faça esse negócio direito. Segunda observação, um pouco comentando que a Jarid colocou, a partir de não sei se vocês conhecem, são 2 pequenos artigos da Virginia Woolf, o primeiro chama On Being Ill, né? Sobre estar doente. Né? E ali ela vai dizendo assim, o quanto é espantoso que a literatura tenha falado, aproveitado, contextualizado o próprio processo de adoecimento. Né? E uma ideia que ela tem ali, e que vai levar a gente aqui a conversa sobre o livro do Lacan, sobre Lacan, é que o adoecer, ele é, no fundo, uma experiência sem sentido. Quer dizer, a gente tem um negócio porque tem um negócio. Uhum. Apareceu na minha vida alguém, né, o destino, os deuses, alguém mandou aquilo. É difícil da gente, principalmente quando é uma doença mais grave, quando a gente fica acamado e tal, é difícil a gente psiquicamente aceitar isso. Uhum. Né? Bom, uma conexão disso me parece acontecer com o tema do trauma, porque o trauma, ele também deixa esse resíduo de ausência de sentido. Até compatível com a lembrança, né, com a caso aí que a Jarid trouxe, que depois passa um tempo a pessoa liga para você como se nada tivesse acontecido. Uhum. Né? Quer dizer, a violência, ela tem esse efeito de produzir um parênteses onde, como aquilo não teve sentido, vamos em frente. Né? Às vezes para quem passou, às vezes para quem executou. Né? E essa ideia de que o sem sentido, a lacuna de sentido, a fratura de sentido, ela é importante para a literatura. O Lacan trouxe, como quero assim advogar ou defender, ele trouxe para a escrita dele. Talvez os motivos para isso tenham sido os menos nobres. Ele escrevia mal. Ele era pressionado a entregar assim, artigos, e isso produziu assim, textos que, do ponto de vista da arquitetura formal, não são bons textos. Uhum. Mas ele resolveu, acho que essa limitação de uma maneira interessante, percebendo que quando a gente está com os nossos pacientes, com os nossos analisantes, né, você contou, a Jair também mencionou, como é que eles falam? Né? Como é que a gente reporta a nossa vida, principalmente depois do começo, assim? Não é introdução, método, resultado. Uhum. Não é comecei, desenvolvi lá as categorias aristotélicas, catástrofe, e daí conclusão. Os nossos pacientes falam de maneira errática, uhum, fragmentária, e sem pé nem cabeça, sem começo nem fim. Como é que você suporta, lida e enfrenta? Uhum. Tem que ter algum, vou pôr aqui entre aspas, uma palavra meio pesada, treinamento. Porque na vida cotidiana, justamente o que falta é a falta de sentido. Uhum. Né? A pessoa abre a geladeira, você já sabe o que ela quer dizer. Ela pisa no tapete, já está aqui para lá. Uhum. Então, essa que poderia ser uma fragilidade da escrita, acabou se tornando uma mensagem que tornou a escrita compatível com a sua função, que nesse caso é de formar psicanalistas. Uhum. Né? Então, se você quer se tornar um psicanalista, comece a olhar para a linguagem como algo diferente de ter pão na geladeira. Uhum. Comece a olhar para a língua como uma coisa que te desafia. Comece a olhar para as frases, para a construção das frases, a partir da pergunta de como é que a pessoa fez para produzir isso. Que tipo de efeitos, né, a gente consegue com o uso, vamos dizer assim, profissional da linguagem. É isso que a gente precisa aprender. E isso a gente aprende com a literatura, com o teatro, com a feira também, com o cordel, enfim, com todos, e quanto mais variados, melhor, modos de uso da linguagem. Né? Então, essa ideia assim central, mas ela entra numa pergunta mais recuada, que talvez não tenha tido uma resposta nesse volume, que é como um autor que tem essa pretensão razoável e justificável nesses termos se torna famosinho, para voltar na minha filha, no Brasil.
que é um país onde a gente tem um déficit de alfabetização, a gente tem um problema com leitura de livros decrescentes, a gente tem ensino de literatura que virou uma piada, a gente tem, enfim, uma série de contraindicações, né, culturais, vamos dizer, para olhar para a linguagem com esse distanciamento um pouco desconstrutivo, né? Aí vem uma primeira resposta, pois o livro se encaminha para outras coisas, que é, tudo bem, a gente não tem um histórico, um repertório da escrita, mas, de certa forma, a gente compensou essa dificuldade com um uso extremamente, vamos dizer assim, ardiloso, opaco, intrincado da linguagem oral. E o que a gente tem na psicanálise é uma experiência oral na linguagem. Não é? Você não troca cartas com o seu analista. Ainda é que ele queira ler o que você fala, você fala. E talvez esse seja um motivo para o nosso interesse, né, por uma carta tão obtusa e barroca quanto a do Lacan. Demais, simplesmente demais. Eu estou aqui, tava te ouvindo aqui pensando na análise, nas coisas que eu tentei, simplesmente realmente E a sensação idiótica de que eu não era pra falar isso. Será que eu tinha que ler o Lacan em voz alta? Não, mas tá na experiência, você não consegue dizer. Você começa a brigar com essa intuição simples de que você não consegue falar tudo. Mas nessa sessão eu queria falar, não, mas aquilo escapou, né? Como na literatura. Psicanálise e literatura é uma coisinha que tá de mão dada. É bonito demais, né? É muito bonito. Bom, falou em literatura, é a minha deixa. E aí, misturando escrita e fala, do que o Christian falou, porque eu queria pedir pra Jared ler um dos poemas. Ou seja, você vai ter que falar em voz alta, essa potência que você comentou há pouco, o que você escreveu. Então, se você puder ler o poema que começa o seu livro, que é Isso Não É um Poema, eu queria que você lesse e também que você me respondesse. Por que a poesia? Porque você escreveu romance, escreveu contos, você é cordelista. E aí, como você chegou na poesia agora? E o que te levou a escolher esse formato mais poético pro caminho para o grito? Vamos lá, né? Isto não é um poema. Minha amiga foi estuprada aos 20. Minha amiga foi estuprada aos 10. A minha amiga foi estuprada aos 5. A minha amiga foi estuprada enquanto comemorava 40. Eu poderia fazer disto poema, uma denúncia, um manifesto, uma crônica, um campo aberto. Mas minha amiga foi estuprada ontem, minha amiga foi estuprada hoje e nada mais merece verso. Por que foi pela poesia, né? Eu sempre tive uma relação muito íntima de intimidade do secreto com a poesia. Foi como eu me tornei leitora, foi pela poesia. Eu tinha 8 anos quando eu comecei a ler poesia, porque eu quis, né? Eu conheci na escola, e aí eu peguei livro na biblioteca. O primeiro que eu peguei foi um livro do Augusto dos Anjos. E aí a gente olha assim, onde estão os adultos na vida dessa criança? Porque como é que ela tem 8 anos de idade, está lendo Augusto dos Anjos e ninguém pensa assim, tem alguma coisa errada. Depois vamos falar da internet, né? Eu tava lá lendo Augusto dos Anjos, me identificando, né? Eu brinco que eu achava que eu era a própria filha do carbono, do amoníaco, era eu. E eu entendia, né, que é mais interessante. Então a poesia veio já de uma forma em que a minha relação era com a poesia como se ela fosse minha única possibilidade de receber ajuda, de receber atenção, de suprir essa negligência que estava ao redor da minha vida inteira. E eu comecei a escrever também. Lógico, eu comecei a escrever tentando copiar o estilo do Augusto dos Anjos. E eu ficava no dicionário procurando sinônimos. E eu fiquei obcecada pela palavra mórbido. Nossa, você começou muito bem já procurando sinônimo. Porque tem gente que só vai com as mesmas palavras mesmo. Não, mas eu era muito imersa, assim, sabe? Então, a poesia foi o que me formou como leitora, foi o que me formou como escritora. Continua sendo meu gênero favorito. É a única coisa que eu releio. Né? É raríssimo eu reler livros, mas poesia eu releio todos os dias. Não um livro inteiro, mas vários poemas de um mesmo livro. E eu percebo que sempre que eu preciso me expressar de uma maneira que eu não sei ainda como expressar, é o que o Christian falou, não é errático.
Você quer dizer, mas não consegue chegar lá. Parece que você falou, mas não foi o suficiente. Parece que tá na ponta da língua, mas não sai. E a poesia ajuda a fazer isso de um jeito em que eu consigo depois parar e pensar sobre aquilo. Pra que eu consiga elaborar e dizer mais. Então, quando eu vou escrever um poema, eu escrevo ele primeiro sem pensar muito. Depois eu retorno pra mexer e editar, né? E fazer isso tudo. Mas, no caso desse livro, eu acho que eu precisava muito falar coisas que eu realmente tinha medo de dizer para os outros. Coisas indizíveis. Que eu não ia chegar para uma amiga e falar para ela aquilo. Né? Até porque eu tenho consciência que tem pessoas que têm uma tolerância muito baixa para as coisas. Ou talvez a minha tolerância seja muito alta. Né? Eu suporto muita coisa pesada sem sentir peso com essas coisas. E eu não sei te dizer assim... Por que foi isso? Só começou. Eu só percebi que eu estava escrevendo poemas. Né? E eu acho que vem disso mesmo, de um comportamento que eu aprendi criança. Né? Eu preciso de ajuda. Quem vai me ajudar? Né? A poesia. Né? Gente, sou super piegas, clichê, né? Mas é realmente a presença de quem deveria estar lá e não esteve. Então a poesia tem esse papel na minha vida. Que hoje eu vejo como muito saudável. Hoje eu tenho pessoas que estão lá quando eu preciso, né? Mas já não tive. Então, ainda repito esse comportamento. E tem coisas que eu realmente só consigo dizer pelo poema. Se eu tentar articular muito bem, eu não tô dizendo a mesma coisa. Não tem a mesma força. Até mesmo a confusão, a metáfora, a analogia, o simbolismo. Isso é parte do que eu necessito pra dizer o que eu preciso dizer. Se eu tentar falar isso literal, se eu tentar explicar isso mais racionalmente, digamos, perde a força que eu preciso pra falar. Né? Então, se eu chegar na minha psicóloga e ler esse poema aqui, isso não é um poema, é uma coisa. Se eu chegar pra ela e falar como escrever poesia sobre estupro, será que isso faz poesia? Já perdeu tudo pra mim, já não foi mais. Já perdeu a graça, já ficou besta. Já não tem a mesma força. Né? Então, eu entendo dessa maneira, assim, que eu preciso desse caminho meio tortuoso, meio misterioso, meio inacessível. Embora meus poemas sejam super fáceis de compreender, né? Exceto quando eu tenho umas referências mitológicas, assim, e tal. Aí tem que entender um pouquinho a referência, mas mesmo assim ainda tem um campo aí do inalcançável. Que eu acho que é indispensável para você lidar com o trauma. O que o Christian falou é isso, assim, não faz sentido. Como eu explico isso que aconteceu? Não tem motivo para isso ter acontecido, não tem justificativa. Para quem não acredita em coisas, não tem nada que dê um significado, uma direção. Aquilo só aconteceu. O que você faz com isso? Né? Você tem que fazer alguma coisa com isso? Em primeiro lugar, né? O que se faz? E aí eu acho que a partir do momento que eu decido que eu vou viver, aí que tá a chave pra mim. Então eu vou viver, eu vou elaborar essa minha decisão de viver com a poesia. Acho que foi isso, meu corpo precisa... Eu vejo muito de um jeito assim, meu corpo estava fazendo isso por mim. Porque eu não estava conseguindo fazer, né? Hoje eu olho pra todo o ano passado, 2024, e eu consigo dizer assim que 70% do tempo ou mais eu tava em dissociação. Eu não lembro das coisas. Eu não sei o que eu fiz. Parece que tudo foi 2 meses, sabe? Então, foi algo tão intenso, tão forte. Eu acho que realmente foi meu momento, assim, ou vai ou racha. Se fosse um romance ou um filme, seria aquele clímax bem óbvio, assim, do estrutura da jornada do herói, sabe? Mas, enfim, eu sou muito grata pela poesia na vida, porque não saber dizer as coisas é o caminho com a poesia. Você não sabe dizer, então você diz com poema. Muito interessante. Fiquei pensando como o poema, como seu primeiro contato com a literatura quando jovem, quase funcionou com... Se a gente fosse pensar em língua, é como se você tivesse sido alfabetizado em poesia e é só assim que você consegue produzir um significado, né? Não só assim, mas é o primeiro jeito que você recorre. Muito legal. Muitas coisas para pensar mesmo. Em certo sentido, e pensando nas próprias teorias sobre aquisição de linguagem escrita, né? Emília Ferreiro, um pouco Paulo Freire, o que eles estão dizendo é exatamente isso, que para você intuir o que é a linguagem escrita, você precisa mais da poesia do que da prosa. Porque é na poesia que você vai entender o que é um significante.
Uhum. Você vai entender o que são sinônimos. Você vai entender a lógica da diferencialidade entre as palavras, mas tomadas num outro registro. Uhum. Né? Acho que para falar você não precisa da poética, mas para escrever, sim. Uhum. Porque a poética é uma espécie de consciência assim, dirigida para o fato de que as palavras têm essa propriedade de ambiguação, de deformação, e que isso é intrínseco. Se você não entender isso, você não escreve, né? Você pode fazer rabiscos no papel, mas a escrita começa com a poesia, com o letramento poético. E que, em geral, se ignora, né? Você começa não, vamos pelo... o vovô viu a uva, coisas assim, referenciais, o nome da pessoa, né? Mas acho essa uma colocação muito sagaz. Obrigada, nossa. Que foi da Janete. Tirei 10 na psicanálise. Olha! Bom, fazendo piada, mas você falou de consciência dirigida e eu fiquei pensando, claro, se isso tem ou não tudo a ver com justamente o seu livro e essa dedicação do Lacan, talvez, desse uso dos termos que ele faz. Mas, enfim, pensando em experiências traumáticas, eu queria saber, do ponto de vista da psicanálise, o que exatamente caracteriza um trauma psíquico? E quando a gente fala dessas cicatrizes que você mencionou, deixadas pelo trauma, como a literatura lida com essas marcas? É uma questão muito importante, assim, porque muitas discussões contemporâneas convergem para esse ponto, né? No fundo, a gente tem vários entendimentos e várias acepções mesmo para o que é o trauma, né? Numa acepção mais genérica, a gente pode dizer assim, o trauma é uma experiência constitutiva de todos nós humanos que bípedes sem penas falamos, né? Porque a traumaticidade vem de saberes, por exemplo, de que somos finitos. Isso é traumático. Vem de experiências com a própria descoberta da sexualidade, que nunca é exatamente feliz e harmoniosa. Ela é uma surpresa disruptiva. Ela é uma intrusão de uma falta de sentido. E aí a gente vai, vamos dizer assim, pensando o trauma do ponto de vista estrutural, né? Então, somos sujeitos definidos pelos nossos traumas. Eles são necessários, por um lado, né, para que a gente se constitua enquanto humano, mas eles são contingentes. Então, aí a gente desce para um segundo nível, que é como aquele sujeito específico, né, se encontrou com essa dimensão do insondável, do indizível, do excedente. Né? Então, uma segunda definição do trauma vai dizer assim, o trauma ele tem que ver com um certo impacto temporal, né, da tua tramitação simbólica do mundo. Né? Então, coisas que excedem a tua capacidade de dizer, né, e inclusive excedem a tua capacidade de situar o sem sentido, que se adiantam ao teu tempo próprio ou que se atrasam muito em relação ao seu tempo próprio. Então você tem aí uma dimensão contingente em que o trauma também vai acontecer aí assim para todo mundo, mas para cada um de uma maneira distinta. Né? Você tem uma terceira acepção do trauma que aparece na psicanálise com a ideia de neurose traumática, né? Que é um pouco diferente dessas outras duas, né? Todos nós somos traumatizados, mas nem todos nós somos neuróticos traumáticos. Sofremos de neurose traumática, né? E aí, nesse caso, o que a gente tem são eventos, né, intrusivos, são eventos que caracteristicamente acontecem sem que o aparelho psíquico estivesse preparado, né? Ou seja, tem uma coisa assim de você rompe o horizonte de expectativas, né? Então a gente passa do contingente para o possível. O que é possível de acontecer nessa situação? Uma pergunta desse jeito, uma pergunta outra, uma colocação melhor, outra pior, mas vamos dizer assim que entre um elefante pela janela, isso está fora do nosso horizonte do possível, ainda que a gente já não tem nada que impeça que alguém faça algo, produza isso, né? Então, esse terceiro tipo de traumatização, ele tem que ver mais proximamente com o que a gente chama de violência social. E ele se coloca como uma experiência que é quase que uma experiência incompleta, né? A gente tem boas e tem más experiências, mas tem patologias do experienciar, né? Do
poder pôr isso na memória, retomar de volta quando precisa, colocar isso em relação ao seu desejo, situar isso em relação à sua imaginação, tramitar isso na linguagem com os outros, ou seja, operar com aquilo. Né? O trauma é uma experiência que é como se fosse um ovo que tem um buraco. E esse buraco impede que você subjetive o que aconteceu, que você lembre bem do que aconteceu e leva você a 2 tipos de efeitos, né? O que a gente chama de efeitos positivos, né? Positivo no sentido do sintoma positivo, não que sejam bons, né? Mas assim, você não para de pensar naquilo, depois do acidente, você fica vendo a face do ladrão, você fica desenhando o pedófilo, você não consegue ir para frente nem ir para trás, né? Aquilo te congela e se repete, né, nessa produção contínua de tentativa de dar conta, né? Ou seja, como tem um buraco, eu vou tentar costurar esse buraco. Né? Mas os efeitos mais difíceis clinicamente de elaborar no trauma dessa terceira acepção são os sintomas negativos. Que é tipo assim, sua avó foi estuprada, sua mãe foi estuprada e você também não se fala a respeito. E você diz, tá havendo aí uma transmissão, mas o que se transmite? É o silêncio, é o bloqueio, é o fracasso, não é a tentativa de dizer, né? E aí, esse tipo de formação, de transmissão, né, do negativo, do traumático, é especialmente daninha, porque quando ela vem à tona, ela facilmente se transforma em violência. E aquela violência que se diz assim, inaudita. De onde veio, despropositada, ou ela pode aparecer em experiências e atos assim, dissociados. Por que essa pessoa faz isso nesse momento? Isso tem que ver com a repetição do fracasso. Essa vertente que o Lacan pegou e disse assim, uma maneira de falar sobre isso é dizer que o traumático é aquilo que não cessa de não se escrever. Né? Então, pegar uma poesia, né? Eu estou ali escrevendo e o que eu não cesso de escrever é o que eu não escrevo. É o silêncio, é a pausa, é o hiato. E aí então a gente já tem essa terceira acepção, né, que tem um lado clínico e tem um lado social. Né? Porque, por exemplo, quando a gente esteve lá em Altamira, escutando as pessoas que foram refugiadas para a construção da barragem, né, do Belo Monte, você tinha uma população que foi traumatizada pela guerra da borracha, depois pela massacre de indígenas, depois pela invasão de grileiros e caçadores de peles, depois pela construção da Transamazônica e depois pela construção da barragem. Você diz, o que acontece nessa... Muitas gerações. Né? Muitas gerações, e nenhuma delas é capaz de dizer para a geração subsequente... Olha, quando vierem dizer para você que o progresso é bom, que a gente vai ficar rico, que o desenvolvimento vai ser ótimo, que os brancos vão chegar com a sua civilização, presta atenção e toma cuidado. Não. O trauma, ele ataca a tua possibilidade, na transmissão do trauma, de se defender dele. Não, eu quero falar uma coisa. Eu preciso. Que eu não acredito que eu tô aqui ouvindo isso. Porque ainda bem que isso vai ficar gravado. Vou pegar esse recorte e colocar nas aulas de escrita de trauma. O que é trauma? Pronto, gente, escuta aqui. Porque é uma beleza, né? Isso eu tenho que reconhecer aqui pra psicanálise. É que é realmente uma beleza literária. Né? Da forma de comunicar. É lindo demais. Nossa, o que você falou. Meu Deus, é isso. Eu não consigo pensar em nada mais literário, poético e lindo do que falar sobre trauma. É difícil, porque o trauma envolve coisas muito difíceis, né? A gente entende isso, o peso social disso. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo ver um campo mais fértil para a linguagem. Até essa repetição do que você tenta dizer e nunca diz, que muitas vezes a gente fala também sobre você tentar repetir o trauma, meio inconsciente, tentando resolver aquilo, tentando dar um final diferente, né? Dessa vez agora eu vou conseguir me proteger, dessa vez eu vou conseguir, né? E nunca consegue. Eu acho que é por isso que é tão importante relacionar com a literatura, né? Eu acho que, enfim,
Muitas pessoas que não conseguem nomear as coisas, quando elas se deparam com essa face mais literária do horrível, eu acho que, pelo menos pra mim, traz uma sensação de normalidade, né? Jarid, por que você gosta tanto de filmes de horror, de true crime, de coisas tão pesadas? Cara, eu sou doida, sou traumatizada. E talvez por isso, mas não só por isso, me dá uma sensação de normalidade, de aterramento, assim, sabe? Como se eu estivesse numa coisa que eu consigo compreender. Nossa, isso aqui eu consigo compreender? Um pouco assim, eu falei algumas coisas sobre trauma, na linha do como você se referiu, né? Quer dizer, vou falar sobre. Cheguei na minha análise, vou falar sobre. Outra coisa diferente é introduzir o poético. E falar sobre e introduzir o poético tem uma distância. Eu acho que quando você pegou a coisa do Isso Não É um Poema, é o nome desse intervalo, né? Agora, o próprio Lacan, e aí tá realmente a mágica do estilo do Lacan, e ele disse tudo isso e ele disse uma coisa a mais. Ele disse, presta atenção na palavra. Em francês, trauma se diz traumatisme. Ele diz, então, em trauma, em traumatismo, tem trou. O que é true em francês? Buraco e verdade. True, em inglês. Traumatismo. O buraco da verdade. A verdade do buraco. Traumatismo lembra automatismo. A repetição. Claro que ele está explicando uma poesia. Mas a graça da coisa é que dentro da explicação ele inventa uma coisa poética. Não, isso aí é uma pegadinha. E eu tinha outro comentário, mas eu vou ter que fazer esse comentário. Porque quando eu fazia análise lacaniana, eu sinto muito saudade, aliás, eu lembro que todo dia eu ficava assim... Eu pensava sobre o meu analista no processo de transferência, que era como ele consegue ser tão inteligente de eu ter falado a palavra pedra, e essa palavra que não tem nada a ver, ele sacou justamente isso, que se você divide pedra, lembra que não sei o que... Olha o seu pé, você tem que quebrar o seu pé, olha, pé é pedra. Você pensa, de onde que saiu isso? Mas enfim, o que eu ia comentar são duas coisas. Uma coisa que eu acho legal da poesia é que quando eu fiz faculdade de letras, eu lembro que eu tinha muita dificuldade com poesia. Eu, ao contrário de você, não fui tão alfabetizada em poesia, então eu tinha muita dificuldade. Eu lembro que uma das primeiras coisas que o professor do semestre que ia trabalhar poesia fez foi, ele sempre lembra que poesia na verdade é fala, a gente tá escrevendo, mas a poesia é uma coisa falada, é uma coisa de ritmo. E aí, te ouvindo ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, poesia é fala. Eu vou pegar o seu livro e ele vai ter uma dimensão se eu falar em voz alta, que é o que você não necessariamente falou, mas falou, porque essa é a poesia, diferente de um romance que você de fato lê no silêncio. Então, eu fico pensando nisso porque a poesia também é um caminho interessante, porque ele quase responde dois pontos, né? Que é o da fala, porque a gente fala poesia, e o da escrita, porque também ela é escrita. Então, enfim, nisso, quando você falou, eu fiquei pensando, e do que você falou, Christian, sobre as lacunas, eu lembrei muito do Umberto Eco, que ele fala justamente sobre, sei lá, Jared escreveu um romance, e o romance é o romance dela, que tá com as ideias dela, mas que tem algumas lacunas que a gente não acessa porque estava no cérebro dela e a gente, enquanto leitor, não tem ideia do que é. No cérebro? Só que Jesus amado. Sei lá. Nós estamos aqui na alma. Transferimos também com o cérebro. Foi racional. Claro que é do cérebro. Sim, mas e aí, o que acontece é que, como a gente não tem acesso às lacunas da Jarid, exatamente o que ela planejou para essas lacunas, a gente preenche o romance com as nossas próprias lacunas, do nosso cérebro ou da nossa alma. E aí é muito interessante pensar essa conjunção entre psicanálise e literatura, porque é esse trabalho constante de a gente, enquanto leitor, tá ali preenchendo respostas que não estão faltando, mas a gente coloca porque é a nossa experiência pessoal, a nossa vivência, enfim. É um prato cheio, né? Pra ficar aqui horas falando disso. E que, veja, é a coisa mais simples, mais difícil de você passar quando você está transmitindo a psicanálise. Né? Ou seja, e a literatura. Então, mas isso é uma coisa prática, né? Você vai chegar, teu paciente vai falar coisas, você não vai entender tudo, tem as lacunas, e daí qual vai ser a tentação? Preencher as lacunas com o que você acha que não faça isso. Ou seja, você precisa ter muita consciência para se dar conta de que essas lacunas não estão lá para serem preenchidas, e quando você o fizer, isso será um risco hermenêutico. Poxa, que é você que está decidindo para cá ou para lá, como no texto do Lacan. Ela põe lá um negócio e diz, é impossível entender o que ele quiser. Então,
Agora você vai ter que pôr de si. É exatamente assim que funciona na clínica. Você não está respondendo como uma inteligência artificial, né? Você tem que criar alguma coisa, mas reconhecendo e cuidando de não tampar a lacuna do outro com as suas próprias bobagens, né? Nossa, e isso me faz muito pensar em mim como prosa, quem escreve prosa. Porque eu adoro prosa, finais abertos. Eu adoro finais abertos. E eu tenho que me controlar para que os meus finais não sejam abertos demais. Porque eu gosto do súbito. Dá um exemplo de final aberto que você gosta, assim. Ela tava indo em direção à praça, onde ela ia encontrar uma pessoa que ia ser importante para essa jornada que ela tava fazendo. E aí o livro termina com ela caminhando pra praça. Nem assim, é com o semáforo ficando vermelho. E ela não podendo passar, né? Ficando verde, no caso, né? Pro carro, e ela não podendo passar. Então você não sabe nem se ela chegou na praça, se ela falou com a pessoa. Eu gosto muito do súbito, do término súbito. E do aberto demais, que a pessoa... Mas o que aconteceu? Eu não sei. Do leitor não saber o que aconteceu. E aí, por quê? Porque eu acho que o leitor escreve junto comigo. Então, quando eu coloco um final aberto, eu fiz aquilo ali com a intenção de que o leitor complete como ele quer completar. Complete como ele sente que é pra ser, como ele imagina, como ele vai projetar as coisas dele. É um lugar meio ingrato, assim, porque muitas pessoas não gostam, né? Elas querem um final ali que satisfaça, né? O investimento de tempo e tal que elas tiveram. Mas eu acho que leitores dedicados entendem que eles são capazes de escrever junto com o autor, sabe? Isso acontece muito com o meu romance Corpo Desfeito. Existe aí uma teoria de conspiração que sempre aparece de que a Amanda é filha do avô. Eu nunca, nem sequer imaginei. Pensou nisso? Não, nunca nem sequer imaginei. Mas delícia. É muito comum, muito comum. E eu amo isso. Eu amo, sabe? Porque é aí que eu vejo o leitor comigo. E colocando as questões, né? Porque, gente, se tem tanta gente colocando esse negócio aqui, vamos pensar sobre por que isso acontece? Né? O que isso quer dizer? Até porque muitas das pessoas que fazem completam isso, são mulheres. Então, elas veem aí uma ameaça de violência que... gente, isso não dá o suficiente, não. Esse livro já é tão violento. Vocês querem piorar mais ainda, né? E, enfim, e eu acho que o poema também é assim, né? Às vezes dá um comichão, assim... Eu queria dizer mais nesse poema aqui, que ele falou dessa maneira, que ele escreveu dessa forma. Mas não tem como. Você gosta de romance policial também? Muito, muito. Porque na teoria do romance policial tem uma coisa chamada a falsa solução necessária. Já ouviu falar? Sim, sim. Que é, você tem o enigma e você tem aquela que é a solução do enigma. Pule essa. Né? Essa é a que o leitor vai entrar e você tem que entregar alguma outra, né? Sim. Eu, enquanto editora, sou muito suspeita porque a gente odeia coisa didática. Eu também acho melhor o final tá aberto, ou se não tá aberto, o mais possível dos leitores também preencherem. E aí, de novo, não posso não falar, clubes de leitura são um prato cheio pra isso, porque daí você se reúne com 10 pessoas que leram o mesmo livro, uma achou isso, a outra achou aquilo, todas as informações se chocam e juntos se cria uma nova interpretação, assim. Então também tem isso, de lacunas que são preenchidas coletivamente, participem de clubes de leitura. A gente tem que criar uma vinheta em que eu só aperto um botão e isso vai automático, de tanto que eu falo. Mas nisso, às vezes eu me debato com o pessoal de artes plásticas, que tem, especialmente no ensino de artes, nos educadores de grandes exposições, que tem uma teoria convencional mais ou menos assim, olha... Aquela tela, ela não tem um sentido. É você que vai criar, você que vai pôr. Então, vamos reduzir o papel do especialista que chega e diz, não, essa verde do Cézanne é assim, é por isso que ele pintou desse jeito e tal, né? E eu sou francamente desfavorável a isso. Porque eu acho que quando você joga, né, um final, vamos dizer assim, e totalmente aberto, você, às vezes, corta o dialógico da coisa. Também, sim. Você não tem a tese para poder dizer, olha, tudo bem, você me explicou tudo isso, mas o interessante está mais além. E o mais além, a falta de sentido, eu acho que está aqui, você acha que vai estar lá.
Mas esse excessivo cuidado com interpretar no sentido mais clássico o texto. Olha, o texto está dizendo isso. E que a gente também tem que fazer. Eu gosto muito do trabalho de Jarrit, porque ela não se furta a isso. Tem desde o naturalismo do Augusto Sanz. É assim. Só que quanto mais você vai nesse realismo, mais você vai produzindo esse efeito do... E ainda assim não está tudo lá. E ainda assim tem o aberto, né? Eu concordo, e eu acho que para clube de leitura isso também é uma constante discussão, porque, por exemplo, tem o especialista que vai poder falar, mas no clube de leitura não é esse espaço, o espaço é de que a literatura é livre. Não, aí tem o palestrinho, Não, sempre tem. Bom, mas, gente, eu juro, eu podia ficar aqui pra sempre, porque realmente são 2 temas que eu amo, literatura e psicanálise. A gente podia ficar aqui pra sempre, mas já me avisaram aqui que o tempo já foi. Então eu tenho só uma última pergunta. Gente, que rápido. Muito rápido. Ficamos zoando também com tudo aqui, né? Bom, eu queria saber, vocês acham que esses traumas ou coisas que a gente passou, que a gente só consegue não superar, mas enfim, a gente só consegue elaborar, entender a partir das artes, da literatura, sobretudo esse é um podcast de literatura, especificamente elaborando a partir disso como um caminho para acessar conteúdos do inconsciente? Não é a cura, mas é a saída? Eu vou falar antes porque ele termina. Se nosso finais é aberto, hein? Lembra disso. Eu gosto, as pessoas geralmente não gostam, viu? Elas me criticam muito por causa dos finais abertos. Não, porque o Christian termina bonito, né? Porque eu vou falar uns negócios assim que eu nem sei pra onde eu vou. Parece hipócrita eu dizer isso, depois de eu ter escrito um livro em que eu elaborei muito do meu trauma, sem nem saber o que eu estava fazendo. De repente vi o que estava acontecendo e aí eu cheguei na minha editora e falei, olha, acho que eu tenho um livro. Eu não acho que a gente consegue só por meio da literatura ou da arte. Eu não acho que nada é só por isso. É uma possibilidade. Para algumas pessoas pode ser um facilitador. Eu acho que para mim, o que torna mais possível é o meu nível de intimidade com essa linguagem literária. Então eu consigo me relacionar com ela de um jeito que ela dá conta de abraçar tudo que tá dentro de mim, no cérebro. E para que eu consiga organizar de certa maneira, né? Mas essa organização, ela não quer dizer que eu estou consciente da organização, as coisas estão acontecendo. Ontem a gente estava fazendo um clube de... Eu tenho um clube de leitura e um clube de escrita. Né? O clube de escrita também é para falar sobre trauma. O nome dele é Trauma em Escrita Livre. E ontem o tema foi dissociação. Eu explico o que é dissociação e proponho um exercício para escrever uma cena em que aconteça uma dissociação. Mais ou menos isso. E aí, teve uma hora que uma das participantes falou assim, não, então, você estava falando, você nem tinha passado o exercício ainda, mas passou aqui e eu peguei. É aquela coisa das pessoas acharem que é meio inspiração, milagre, repentino. Elas acham que é repentino. Não é repentino. É algo que já está se movendo ou já está ali inflamado e que eventualmente pode ser que se organize, que você consiga externalizar, que você consiga compreender, ou nunca, né? Mas aí existem os facilitadores. Eu acho que a literatura é um grande facilitador, mas ao mesmo tempo também depende muito da sua relação com essa linguagem. Eu acho que tem pessoas que vão fazer isso ouvindo a letra de uma música que elas gostam, tem pessoas que vão fazer isso plantando planta no chão, porque a gente tá o tempo inteiro ali colocando nossa subjetividade nas coisas. E tudo é simbólico, tudo tem linguagem, né? Desde os maiores clichês, como o pássaro é livre, né? Livre como um pássaro, até as coisas mais mirabolantes. Então, eu não acho que é só por esse meio, eu acho meio possível. Mas eu queria muito, assim, falar mais sobre isso, do não ser repentino. Porque é uma coisa que, pra mim, estraga muito das conversas sobre literatura. As pessoas acharem que a gente tem inspirações repentinas e coisas repentinas. Mas, falando sobre trauma, também eu vejo que frustra as pessoas e faz com que elas se sintam muito mal, elas acharem que precisam chegar nesse lugar do repentino. Finalmente eu vou entender, finalmente eu vou conseguir falar. Você já está fazendo isso. É um movimento. Né? Aí por isso que eu tô falando que quando eu falar sobre isso, vai ser meio viajoso, né? Aí a gente transmite assim agora Mas eu entendi tudo. Pra um Christian que ele vai falar mais corretamente assim. Se você der uma resposta para essa pergunta, eu vou negar até o fim. Porque é aquelas boas perguntas que
Que é interessante é que você consegue ir tocando ela para frente, juntando com outros, porque é uma maneira de tratar essa pergunta, talvez dizendo assim, a arte ela vai justamente redefinir a fronteira do dizível, do representável, do pensável, do subjetivável, para cada momento, para cada cultura, para cada época, né? Então, no fundo, ela está ali, mas ela é chamada de arte em função de uma determinada história, em função de outros que a gente vai buscar para dizer, olha, eu pude dizer e atravessar essa terceira margem porque outros me precederam. Então você cria atrás de si uma definição retrospectiva. Isso é arte, isso é arte, mas aquilo não é arte, né? Pensando dessa forma, eu diria assim, a arte é um nome transversal para esse limiar que pode acontecer na ciência. Por exemplo, quando você vê Goethe ou Einstein fazendo o que eles estavam fazendo, você diz, isso é arte. E até tem lá os conceitos de intuição. Né? Quando você vê um artesão trabalhando e encaixando aquela peça, você vai dizer, não, isso é arte também, desde que tenha justamente essa conversa com o limiar do que pode ser visível, né? Desde que não seja reprodução formal, anônima e etc., que é o que é não arte. Mas no fundo, aí você vai extrapolar a noção do que a gente chama intuitivamente de arte. Você vai chamar arte, por exemplo, a relação com as plantas, né? Você vai chamar de arte a experiência amorosa, né? Você vai chamar de arte determinadas experiências, determinadas acontecências, né? Então a resposta é mais ou menos a seguinte, né? Sim, né? No sentido que a gente pode dar para a arte dessa pesquisa com a linguagem sublimiar dos seus próprios limites. Não se você pensar a arte como sistemas formais e códigos que canonicamente vão dizer a arte está no museu, a arte, isso aqui é o limite, aquilo lá não é mais arte, né? Então aí, nesse sentido ampliado, né, a gente pode dizer, o que a gente está fazendo ali na psicanálise é convidar, ajudar, dar as condições para que alguém faça a sua arte, né? Quer dizer, encontre as suas palavras. Movimento de criação. Que depois de criado também tem um destino, né? Interfere no próximo ato de criação, mas a criação ela mesma, né? Vou dizer o quê, né? É isso aí. Bom demais. Bom demais mesmo, eu vou reforçar. Muito bom, porque poder trazer vocês dois aqui para falar de psicanálise, falar de trauma, falar de literatura, é uma coisa que eu acho que é muito importante de a gente pensar a literatura a partir também dessa perspectiva que é muito subjetiva, que é muito individual, que é muito pessoal em algum grau, mas é muito coletiva de se dividir, de se compartilhar. Estamos aqui nós três ouvindo Jarid, pensando juntos. Eu tô aqui pensando em várias coisas pessoais minhas, óbvio. Acho que todo mundo que tá em casa, no ônibus, no trem, no carro, ouvindo a gente também. Então, tô feliz demais com esse episódio. Queria agradecer vocês dois por terem aceitado o nosso convite, por serem tão inteligentes. É demais isso. Então, muito obrigada de novo. Agradecer a todo mundo que tá aqui ouvindo a gente. E é isso. Foi um prazer. Eu queria convidar todo mundo a ler O Estilo de Lacan antes de ler os seminários do Lacan. Acho que vai ajudar. Ou depois, que daí a pessoa sabe. Talvez depois do primeiro. E, uma olhadinha. Vem. E convidar, claro, a ler os livros da Jarid, que tem, como a gente já falou, poesia, prosa, tá bastante diverso. Tem ilustração também, que tá linda, né? Sim, são bem... muito bem feita. É verdade, é verdade. Bem é um livro bruxesca. Que tem... bruxesca. É isso, então convidar vocês a lerem, a fazerem terapia. Sim. Análise. Psicanálise, comprei maiúsculo. E finalizar agradecendo de novo. Eu quero agradecer demais. Esse momento aqui, eu sonhei com ele. É verdade, eu pedi. Nossa, eu falei, a gente nem falou de sonho. Vamos fazer um outro episódio pra falar de sonho? Nossa, vamos, porque eu tenho muito distúrbio do sono. Eu tive muitos anos de pesadelos e melhorei dos pesadelos. Então eu vou ter muita coisa pra falar. Mas eu basicamente implorei, por favor, me coloquem algo com o Christian Drucker. Porque eu sabia que ia ser incrível. Foi incrível. Não, eu queria agradecer muito pela conversa de altíssima qualidade e criatividade. Foi demais.
Agora chegou o momento que a gente te leva para dentro da Companhia das Letras. Hoje eu fui perguntar pro pessoal aqui que livro a pessoa considera uma referência de estilo e qual livro valeu por uma sessão de psicanálise. Olá, meu nome é Fernando Rinaldi, eu trabalho no Departamento de Direitos Autorais da Companhia das Letras. Um livro que para mim é uma referência de estilo é O Náufrago, do Thomas Bernhard. É um livro em que o nível do discurso se sobrepõe ao nível da trama, basicamente, com frases longuíssimas e quase um jorro de palavras, né? Um jorro verbal, mas muito calculado, em que a musicalidade fica muito aparente, com as suas repetições e alternâncias, quase como um tema musical mesmo, que também é um assunto forte do livro. E um livro que para mim foi como uma sessão de terapia foi O Quarto de Giovanni, do Baldwin, James Baldwin, um dos primeiros, né, que veio à tona aí com uma literatura que a gente chama hoje de queer, que é uma referência para todos os autores que vieram depois, falando de temas relativos à sexualidade, mas também a assuntos raciais. É uma história muito tocante sobre um protagonista que não consegue se aceitar muito bem na sua sexualidade, e acho que é uma sensação, né, embora os tempos tenham mudado, é uma sensação que pessoas LGBTQIAPN+, ainda conseguem se identificar. Oi, gente, meu nome é Júlia Almeida e eu sou produtora editorial na Companhia das Letras e trabalhei nos 2 livros desse episódio, que são O Estilo de Lacan, do Christian Dunker, e O Caminho para o Grito, da Jarid. Hoje eu vim responder um livro que eu considero uma referência de estilo, e eu escolhi o livro Fita Verde no Cabelo, do João Guimarães Rosa, que saiu pela editora Global e é ilustrado pelo Maurício Negro. Esse livro é uma adaptação roseana do conhecidíssimo conto clássico Chapeuzinho Vermelho, e ele tem direito a todos os jogos de linguagem, toda a profundidade filosófica e poética características do Guimarães Rosa. Então ele é muito especial para mim, ele é pequenininho, mas carrega muito dentro de si. Aí agora, um livro que valeu por uma sessão de terapia para mim foi o Tudo sobre Amor, Novas Perspectivas, da Bell Hooks, publicado pela editora Elefante. Na verdade, ele não valeu por uma só, mas por várias e várias sessões de terapia, porque ele me ajudou muito a entender sobre a presença do amor na morte, em como ele pode nos curar no período do luto. Nas palavras da autora, quando a gente aceita a morte com amor, a gente se liberta. Se você gostou da nossa conversa de hoje, deixa um comentário ou uma avaliação e compartilha a Rádio Companhia com os amigos. A direção, roteiro e produção executiva são da Trovão Mídia. Edição, mixagem e montagem de som por Laila Moalen. Trilha sonora original de Pedro Pastoriz. Eu sou Stephanie Roque e fico por aqui. Boas leituras e até o próximo episódio.